Filosofar é aprender a morrer, dizia o filósofo Montaigne. Essa frase não é metáfora poética, nem uma resignação trágica, é um chamado à lucidez. Montaigne, no século XVI, escrevia em um mundo assolado por guerras, pestes e perdas. A morte era a presença cotidiana, mas para ele não bastava suportá-la, era preciso compreendê-la. Ele acreditava que o preparo para a morte era, na verdade, o único caminho para uma vida livre do medo. Ignorá-la nos aprisiona, encará-la nos devolve a nós mesmos. Mas e quando a morte que se aproxima não é nossa, e sim de quem amamos? No episódio Common People, da nova temporada Black Mirror, o primeiro episódio, essa questão se torna visceral. Uma mulher diagnosticada com uma doença terminal. A única forma de manter seu tratamento ativo é por meio de uma assinatura paga. O marido, tomado pelo pavor da perda, aceita, mas à medida que tenta salvar a vida da esposa, entrega a sua, dissolve sua rotina, sua autonomia, sua identidade, não por maldade, mas por amor contaminado pela recusa. Heidegger nos lembra que somos seres para a morte e que a consciência dessa finitude é o que nos torna autênticos. Negar a morte do outro, portanto, é recusar a verdade da existência, e o custo dessa recusa é alto. Pagamos com alienação, sofrimento, desorientação. Aristóteles vê a morte como um limite natural do ser vivo, e todo limite para ele tem uma função: ordenar, estruturar, dar forma. Quando negamos esse limite, quando insistimos em superá-lo a qualquer custo, caímos naquilo que os gregos chamavam de híbris, a desmedida. Híbris é quando ultrapassamos os contornos da natureza humana por orgulho, vaidade ou medo. E na tragédia grega, toda híbris é punida, não por crueldade dos deuses, mas porque desequilibrar a ordem das coisas tem consequências inevitáveis. Epicuro tenta pacificar o medo da morte com a razão. A morte nada é para nós, pois, quando existimos, ela não está presente. E quando ela está presente, já não existimos. Mas diante da morte de quem amamos, esse racionalismo revela limites, porque não tememos apenas a ausência, tememos o silêncio, o fim da reciprocidade, a perda do projeto compartilhado. Sartre expressa isso com precisão. A morte é sempre a morte de outrem. Ela não nos atinge de forma neutra, ela implode um mundo que construímos com outro e, para evitar esse colapso, tentamos congelar o tempo. Mas o que deveria ser gesto de luto se torna resistência ao real. No final da vida, ou diante da morte, o canto das sereias das promessas tecnológicas de uma imortalidade artificial nos seduz, sem aviso prévio de que seu preço pode ser a escravidão da própria alma. Queremos prolongar o que não é eterno, e ao tentar evitar o fim, podemos abrir mão daquilo que ainda pode viver. Camus nos convida a outro caminho, não da negação, mas o da revolta lúcida. A vida é um absurdo, sim, mas justamente por isso exige coragem. Coragem de continuar mesmo depois da perda, de afirmar a vida sem ilusão, de deixar partir sem deixar de amar. Filosofar é aprender a morrer, mas talvez, mais do que isso, é deixar o outro partir.